Olá, eu sou o Luiz, sou aluno do terceiro período de História da Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG Passos, do Polo de Passos. Venho hoje apresentar um trabalho, na verdade uma paródia analítica com um tom político e filosófico sobre duas obras. Uma que eu gosto muito e uma que eu estou estudando bastante. Uma delas é o Príncipe, de Nicolau Maquiavel, e outra é chamada Code Geass. Que é uma obra japonesa, um mangá, um anime, que trata de uma corrida política e até mesmo de poder de um grupo, de um lado Britânia, do outro Japão, né? E de como há pessoas que influenciam esse grupo e de como o protagonista, né, o Lelouch, ele trabalha em cima disso, ele trabalha em cima da estratégia, em cima da concordância com o povo, em saber administrar aquele poder, assim como Maquiavel. Antes disso, eu vou entrar com a introdução, sobre quem era Maquiavel e o porquê que ele escreveu O Príncipe. Maquiavel tinha escrevido O Príncipe, como se diz, um manual de como se governar para o príncipe Lourenço de Médici, que na época, Florença, em 1513, era uma república totalmente diferente do que a gente conhece hoje, mas uma república mais aproximada do o modo romano, que a gente tá. Só que havia um problema durante isso, e que era que as pessoas não ficavam há muito tempo no governo, porque através de ações, pode-se dizer populares, através de ações de concorrência, envenenamento, assassinato, tipo bem Game of Thrones da vida, sabe? Só que em 1513, na Florença. Quando Maquiavel estava escrevendo O Príncipe, ele não se referia simplesmente ao príncipes, mas também a lordes, governantes, duques, até mesmo papas. E quando ele estava escrevendo, na verdade, o Príncipe, ele se referia a isso. Maquiavel, quando ele era um grande republicano, ele era bastante junto da República. Ele, antes da República chegar ao fim, porque a República acabou chegando ao fim logo quando o Papa Giovanni Leão, se eu não estiver enganado, logo após quando o Papa, eleito pela família de Médici, foi colocado na República, acabou se dando fim, naquela República, e quem entrou depois, como no Principado, foi o Lourenço de Médici. Aí assim Maquiavel escreveu, como se fosse um guia para Lourenço de Médici, e nesse livro é como se fosse o guia do governante, E que Maquiavel, como ele estava muito era um diplomata, ele sabia como que funcionava, qual que era a visão do povo através disso. Ele sabia como o povo olhava para isso. E nisso, com essa história de Maquiavel, de ter guiado Lourenço de Médici a ficar mais tempo o governo dele ter durado mais tempo, foi através disso, foi através dessas dicas, de como que deveria se agir um príncipe, que o príncipe deveria ter virtude e fortuna. Fortuna era mais baseado assim na sorte, o que eu quis dizer, sorte de acordo às ações, sendo civis, que acontecessem, ou de acordo com certas situações que envolvem civilização ou algo referente à cidadania, deveria ter a fortuna, para poder ter a sorte para poder se lidar com isso. E a virtude, que seria a força de um leão, e a astúcia de uma raposa. Ser forte como um leão e esperto como uma raposa, assim que Maquiavel falava. Que o príncipe deveria saber, quando agir, se ele deveria ser amado ou ser odiado. Melhor ser amado ou temido pelos seus súditos. Como que deve se guiar esse reino,
tipo, uma frase que eles atribuem muito a Maquiavel, mas não foi Maquiavel que escreveu, nem disso, é que os fins justificam os meios. Os fins realmente justificam os meios? Será que essa frase é realmente válida? Então, né, não sabemos se hoje em dia é bem aplicado isso, principalmente nos meios políticos, né? É muito utilizado, às vezes certo político tal faz certa coisa para justificar, faz certa coisa A para justificar a coisa C, né? Eu vou entrar com a introdução a Code Geass, que é um mangá, uma light novel de 2006 e 2008, né? Tipo, bastante popular, principalmente entre o público jovem, né? Principalmente o consumidor dessa cultura japonesa. Code Geass se consiste em um anime de estratégia, principalmente política e econômica, e também que se trata de vingança. Entrando na história do anime, em 2007 existia as nações Britânia, que era uma nação super populosa, super tecnológica, era uma superpotência, e Japão, né? O Japão que a gente conhece hoje. Tudo começou quando houve um ataque terrorista à esposa do imperador Charles de Britânia, em 2007, quando a tentativa de assassinato acabou assassinando, né? Não foi uma tentativa, o assassinato acabou assassinando e acabou deixando a sua filha, né, ali paraplégica. E após isso, seu irmão Lelouch, seu filho Lelouch, que tinha 7 anos na época, foi constatar o seu pai, foi confrontá-lo para saber o que havia acontecido. Lelouch desconfiava que a morte da sua mãe era a mando do seu pai. Por isso ele foi querer tirar uma satisfação através disso com o seu pai, né? E nisso acabou que eles tiveram uma discussão no meio do salão real, né? Porque Charles era o imperador e Lelouch era um próximo sucessor. E Charles, bem zangado com aquilo, tipo, vendo que seu filho estava contrariado e contra ele mesmo, acabou deportando para o Japão, que era um país próximo, né? Só que era o país que tinha mandado o ataque terrorista, que acabou levando à morte de Marianne. E nisso, Lelouch, após chegar lá, foi ele e a Nuna ali, né? Após meses chegarem lá, aconteceu um ataque de Britânia ao Japão. E acabou que muitas pessoas morreram porque a tecnologia de Britânia era muito maior do que que era do Japão. Todo ataque militar, né, era muito maior, porque eles tinham até mechas, eles tinham uns robôs humanoides que chegou e sem chance para o Japão. E nisso, Lelouch fez amizade com um garoto chamado Tsusako, da mesma idade que ele, e morava com o pai dele, junto com o pai dele, né, o primeiro-ministro do Japão, que acabou se suicidando após essa guerra, por causa de tristeza e desgraça, tipo, por causa da honra mesmo do japonês, de não estar suportando aquilo. E nisso Lelouch jura vingança, né? Ele jura vingança ao imperador Charles de Britânia. E aí a gente começa o nosso anime. Passados-se 10 anos após a guerra, né? Após o ataque do Japão, o Japão não se chamava mais Japão, se chamava Área 11, era uma colônia do Império, né? Era uma colônia de Britânia, que acabou perdendo a sua economia, sua identidade, toda a sua representação e sua liberdade. Acabou se privando toda a população e o próprio país disso. E nisso, a população por ser uma colônia, né, a população de Britânia morava na Área 11, chamada Eleven, né, na área 11, junto com os Elevens, que eram os moradores daquela área. Só que havia uma segregação muito grande, tipo, é bastante perceptível aonde fica
o pessoal que considera sangue real vindo de outro país, né? E o pessoal do Japão, onde vive naquela miséria, naquela desgraça por causa da guerra, ou seja, acaba não tendo saúde, não com saneamento básico e nem trabalho, emprego, tudo foi por água abaixo. Eles necessitam da colônia para se manter vivo. E nisso, com desgraça e miséria, é perceptível que ocorra revoluções. E ocorrendo essas revoluções, trouxe de volta, acendeu, né, de volta a chama dos Elevens, dos japoneses, para que nisso possam lutar. Acaba que uma arma do Império cai na mão dos japoneses, especificamente da força revolucionária, né? Da força revolucionária não, dos Elevens que lutavam contra os britanienses, e essa arma acabou levando eles a uma ascensão de vários conflitos durante anos, onde envolveu China, envolveu questões do Monte Fuji e afins. E acabou que nisso, Lelouch, voltando de um jogo de xadrez, indo para a escola, acaba vendo um acidente de caminhão, e esse caminhão que ocorreu o acidente transportava uma arma do Império. E essa arma ela tinha a condição de dar um poder a esse portador dessa arma, né? E o poder era o seguinte, de uma ordem absoluta, aonde que se a pessoa desse uma ordem, ela não poderia ser revogada. Ou seja, se eu falo pra você, bata a cara naquela parede, você não tem outra opção a não ser bater a cara naquela parede. Ou seja, um poder do rei, né? Um poder soberano. Acaba que, para não dar spoilers, no meio do anime, que é bastante interessante, todas as questões de estratégia de Lelouch, acaba que com Lelouch, com esse poder, na verdade, é um só, e ele sabe administrar muito bem, acaba criando o Zero, acaba nisso conseguindo elevar a força da Revolução Japonesa, que são os Elevens, que queriam de volta, acaba entrando em conflitos envolvendo até a Federação Chinesa, outros países, nessa causa, acaba ganhando visibilidade da mídia, que é o Zero, né? O Zero acaba ganhando visibilidade da mídia, cai na boca do povo, cai no gosto popular, e assim, ele, em meio de tantos murmúrios, ele consegue se alocar em meio àquele espaço, ele consegue se elevar. Mesmo Lelouch, né? Lelouch sendo Zero e Lelouch são a mesma pessoa, sendo parte da família real, indo contra o Império. Lelouch, o único objetivo do Lelouch, a única ambição dele, era fazer um mundo melhor para sua irmã Nunnally, né? Para que ela possa viver. O amor dele pela irmã era muito grande, sem objeções. E nisso, entre grandes conflitos entre Lelouch, entre grandes conflitos entre Zero e Império, Zero e Suzaku, né? Que Suzaku era um melhor amigo do Lelouch ainda, até ele descobrir. E Zero versus Cornélia, que acaba se tornando a princesa do Império, versus Clovis, que é um dos primeiros imperadores da Área 11. Aí, depois de vários conflitos, né, que o Zero acaba levando, acaba se igualando com o Império, resumidamente, né, para não dar bastantes spoilers, ele acaba se igualando no gosto popular, ou seja, a política do Império custava se manter por causa das pessoas, né, que vaiavam, às vezes não aceitavam o Império, e ovacionavam o Zero. Nisso, Lelouch atua tomando o trono de seu pai, né, de Charles de Britânia. Ele consegue a vingança, ele mata Charles de Britânia e consegue se tornar rei. Nisso ele muda as políticas, onde acaba melhorando a vida para os Elevens e acaba melhorando a vida
na verdade, acaba piorando a vida dos britanienses que acabavam se aproveitando daquela tristeza que os Elevens viviam. No caso, Lelouch desagradou tanta gente, começou a desagradar tanta gente dos britanienses, que aquele povo tomou um ódio enorme por ele. E Lelouch sabia que a próxima sucessora do trono era Nunnally, sua irmã. E ele tramou um plano de que iria matar os prisioneiros de guerra e executar também a Nunnally por uma traição. Ele armou uma traição para ela e que iria executá-la por traição, por tentativa de homicídio em cima do trono. No caso, Lelouch vai fazer uma execução ao público, né, para todos os prisioneiros de guerra, que eram os Elevens, né, que participaram da Revolução, que trabalhavam junto com Zero durante esses conflitos, que eu não adentrei muito, mas os Elevens trabalhavam com Zero, e Zero foi considerado um fugitivo, porque em Britânia, né, e como Lelouch se tornou rei de Britânia, imperador de Britânia, ele teria que julgar aqueles prisioneiros, aqueles desertores. No caso, então, Lelouch fez o seguinte: ele estava meio a carreata, pronto para dar a ordem de execução, aparece Zero e mata Lelouch. Zero aparece com um símbolo de heroísmo, porque tanto o povo dos japoneses, os Elevens e os britanienses não estavam aguentando mais o Lelouch. Estavam com um ódio enorme em cima disso. Estavam, de um lado temia, de um lado ódio. Não conseguiam, tiraram o ruim, né, que era Charles de Britânia, e parece que colocaram pior, que era Lelouch. E tudo isso baseava de um plano de Lelouch. Ele se fez de mal, de uma pessoa, ele fez uma má política, uma má gestão, para que Nunnally, sua próxima irmã, né, a próxima sucessora ao trono, entrasse e tivesse um governo junto, um governo, vamos dizer, amigável, porque pegou a desagradância, né, aquele estreitamento, né, das duas populações e juntou numa só. O quê? O ódio pelo Lelouch, né, o ódio pelo imperador atual. Acabou que ficou a área 11, né, os Elevens e os britanienses contra um só. E quando viram Zero, aquilo foi um colírio para os olhos deles, né? Aquilo foi uma coisa boa, tanto que Zero libertou os prisioneiros, né, de guerra e acabou matando Lelouch. Lelouch se sacrifica por causa desse governo, para manter esse mundo, né, esse governo, esse mundo justo, que ele viu, o único idealitário que ele conseguisse era que todo mundo odiasse uma pessoa só, para que depois amasse, para continuar assim. O ponto que eu pego é da questão de Maquiavel, dele ter falado que o que é melhor, ser odiado ou ser amado, quando ele escreveu para o Lourenço de Médici. O que deve ser um príncipe, de como que ele deve agir, um rei, né? Um imperador, como que ele deve agir? Ele tem que agir firme nas horas certas, nas horas necessárias, e também benevolente nas horas também necessárias. No caso, eu queria fazer essa intermediação, né, de como que o autor, né, o Ichiro, trabalhou em cima disso. Porque eu não estou contando muita história do anime, eu fiz mais um resumo intrínseco, né, para não dar spoilers, porque tem muito plot twist, esse anime é maravilhoso. E de como funciona, de como funcionou na cabeça do diretor e também de Lelouch, né, para ter feito um plano todo mirabolante de como assumir o poder, conseguir a vingança e fazer um país ideal, um mundo ideal, né, que ele conseguiu manter a paz, e de como é maravilhosa essa obra, não só como príncipe, mas também Code Geass, né, que é um anime, e assista, tem na Netflix. E é muito bom, muito bom.